Shalom, Haverim, Shalom, Lekulam, Shalom, irmãos, Shalom a todos. Estamos aqui para a continuação do vídeo que se intitula As Três Perguntas, que são perguntas bem apropriadas para o tempo de hoje, porque muitas pessoas não conseguem responder essas perguntas, porque primeiro tiraram o poder delas questionarem, né? Disseram para elas que elas não podem questionar, que elas não podem perguntar, simplesmente elas têm que aceitar o que é imposto a elas, né? E com isso as pessoas elas seguem caminhos que podem não ser um caminho bom. Como a palavra do Eterno diz, há caminhos que para o homem parece legal, parece direito, parece perfeito, mas o final dele é caminho de trevas, é escuridão, é impiedade, é destruição, na melhor forma de dizer. Então eu vou fazer um resumo do vídeo anterior. Para quem assistiu o vídeo anterior, o primeiro vídeo, vai saber do que eu estou falando quando eu falei sobre as três perguntas. A primeira pergunta é que as pessoas não sabem discernir, não conhecem, não sabem responder o que é o mover do Eterno, o que seja o mover do Eterno, a ação do Eterno. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, que se intitula Escritos na Tzarim, Yeshua explicando como funciona a política de Hassatan, o sistema político de Hassatan. E os maus fariseus, né, os maus parush, eles acusam Yeshua de fazer a sua obra pelo poder do Hassatan. E é isso que as pessoas de hoje, né, também têm confundido, né? A obra do Eterno e a obra do Hassatan, que, digamos, seria aquela obra que Yeshua avisou. Cuidado, Hassatan pode se transformar em um anjo de luz. Peraí, anjo de luz? Então quer dizer que tem anjo de trevas? Claro que tem anjo de trevas. Todos eles foram criados pelo Eterno. Só que o Eterno destinou uma parte para servir a Hassatan, e uma parte para servir a nós, e outra parte para servir a Ele mesmo. Um terço para cada um, porque o Eterno, Ele é justo. Ele é justo. E para dar o livre-arbítrio ao homem, Ele teve que criar também o mal. Se o mal não fosse criado, o homem não teria escolha. O homem ia fazer só o bem, ia servir o Eterno, porque não teria escolha. Então, o Eterno, por sua bondade, porque Ele é justo, Ele deu ao homem a escolha. Você me serve se você quiser. Se você não quiser, você tem a sua vida para fazer o que você quiser com ela. Agora, a sua alma vai pagar, ou vai pagar o preço, vai sofrer as consequências das escolhas que você vai fazer durante a vida. Então nós vamos para o assunto agora. A segunda pergunta é que as pessoas não sabem o que é pecado, né? Não sabem o que é pecado. E a terceira pergunta,
A terceira pergunta é que as pessoas não sabem o que é o sangue, ou seja, se o sangue é o pacto ou é o selo da aliança, né? O sangue é a aliança ou é apenas o selo da aliança? Isso tudo foi explicado no vídeo anterior, né, na primeira parte do vídeo. Nós vamos agora para a consequência, né, das pessoas não entenderem, né, ou não saberem responder essas três perguntas. Que a consequência disso é que elas não entendem a benevolência ou a graça do Eterno. Hesed. Hesed. Graça em hebraico. Para concluir as perguntas, eu trouxe aqui mais 2 detalhes, né, que são bem interessantes. Lá no começo, quando eu falo da Ruá do Eterno, que o romanismo traduziu por Espírito Santo, eles fizeram aí uma jogada para criar uma terceira pessoa, né, e assim criar essa trindade pagã. Eu chamo de pagã porque não tem respaldo nas escrituras sagradas para essa trindade que o cristianismo, né, venera: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a palavra Espírito Santo, ela foi trocada pela palavra ruar, que é sopro, vida, mover. E a palavra kadosh é a palavra santo. Mas entre os dois existe o artigo definido, que é o da, o, a, o, as, da, do, das. Então, esse artigo definido, né, ele é Ra, que é a letra Re. Nas Bíblias de hoje, nós trazemos a conotação Espírito Santo. Então, nós vamos tirar a palavra Espírito e nós vamos colocar a palavra Ruá, que é a palavra em hebraico, a palavra original. É a palavra que existe no hebraico, porque a palavra Espírito não existe no hebraico, é uma palavra helenista. E vamos colocar a palavra separado, ou santo, que é kadosh. Então, no hebraico, no original, nós temos, né, a forma desse jeito, né, a frase desse jeito: Ruá, Ha, Kadosh. Ou seja, sopro do separado, sopro do santo. O que foi que eles fizeram? Eles comeram o artigo definido do, né, fingiram que não enxergaram, né, essa letrinha lá, e trocaram a palavra ruá por espírito. E aí ficou, né, poderia ser sopro do separado, né, espírito do separado, espírito do santo. Eu até aceitava espírito do santo, né, do separado, que é o eterno. Ele é separado, ele é santo. Mas não, eles tiraram o artigo definido, que é para formar mais uma pessoa, Espírito Santo. E aí deram origem a essa trindade pagã que nós temos. Mais uma curiosidade, para provar que ela não existe, essa trindade não existe, está lá em Apocalipse, né? No último livro da Bíblia descreve um novo céu e uma nova terra, Apocalipse 21, 1. Né? Em que o tabernáculo do Eterno, né, está lá com os homens, e ele habitará com eles. Versículo 3. Yeshua HaMashiach, a que eles chamam de Jesus Cristo, também está lá. No versículo 22 nós encontramos. Né? Mas o tal Espírito Santo, porém, né, não está, a gente não encontra, não é mencionado. Assim, foi um descuido, né, de não colocar ele lá, né, caso, né, o Espírito fosse a terceira pessoa da Trindade. João esqueceu de colocar?
Vamos ler o texto, capítulo 22, a Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia Católica, né? O capítulo 21, verso 22. Eu vou começar do 21 porque fala da cidade. E as 12 portas são 12 pérolas, cada uma das portas era feita de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como cristal transparente. Ou seja, só uma ressalva, João estava vendo e para ele olhou assim e disse, bom, isso aí parece com isso, isso aí parece com isso, isso aí parece com isso, né? Pode não ser de ouro, pode ser outro mineral, não sei, né? João achou que era ouro, né? Mas alguns dizem, não, se é ouro, tudo bem, então é ouro, né? Não vi nenhum templo nela. Olha só, então quer dizer que na Cidade Santa não vai ter templo? Por que a gente já não começa com esse exemplo? Né? Mas não, vamos construir templo, porque a construção do templo é a desculpa para se agarinhar dinheiro. Pois o seu templo é o Eterno, o Elohim Todo-Poderoso e o Cordeiro. Está aqui os dois sendo mencionados, o Pai e o Filho. Mas o tal Espírito Santo, que a Igreja Católica inventou, não está sendo mencionado. O mover do Eterno, ele existe. O que não existe é essa pessoa que inventaram que ele é. Então vamos para a continuação, né, que é a consequência de não entender essas indagações ou essas perguntas, né, de não conseguir responder. Quando você não consegue responder, você não consegue entender o mover do Eterno, a graça, né, como ele age nas nossas vidas, a sua benevolência, a renovação do pacto em si. Vamos para o livro de Atos. Agora nós estamos nos escritos Nazarim. No vídeo passado, na primeira parte do vídeo, eu mostrei o sacrifício dos animais, que serviam para perdoar os pecados, para redimir o homem da sua culpa, e mostrei que em Hebreus também ele faz menção desses sacrifícios, só que ele faz uma analogia, né, e agora não se precisa mais fazer sacrifícios, mas que a Torá continua sendo cumprida, continua sendo observada, porque se você não observar os mandamentos do Eterno, né, você comete pecado. Foi o texto que eu li lá em João, né, 1 João 3:4. Pecado é a transgressão da Torá. Ou seja, quem transgride a Torá comete pecado. Então, imagino que terei que fazer mais um vídeo para explicar, né, quais são os pecados, né, que a gente comete durante a Torá. Eu vou dar uma procurada aqui, se eu encontrar, a gente faz nesse vídeo. E no dia seguinte, Atos 11:9. Deu uma parada no vídeo, procure aí na Bíblia, Atos 11:9, né? Pedro ele vai explicar por que ele entrou na casa de gentios, né? Ele está lá em Jerusalém, né? E aí todo mundo vai para cima dele, por que isso, por que isso, por que isso, por que você fez isso, por que você entrou, né? Então ele vai explicar por que ele comeu com os gentios, que até então os goim, né, os gentios, não se misturavam com os judeus, existia aquela rivalidade toda, né?
que a religião promove. E no dia seguinte, Atos 11, a partir do 9. Se quiser, você pode ler depois ler a partir do primeiro versículo, para entender. Eu vou ler a partir do 9. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Quefa é Pedro, tá? O nome verdadeiro dele, Shimon Quefa. Subiu Quefa ao terraço para orar, quase a hora sexta. Hora sexta é uma tardezinha, né? Ou seja, estava ficando em tarde, que é a hora que, pela Torá, é uma hora boa para se orar, porque é a entrada do crepúsculo. Existe aí uma ideia de que essa seja uma hora boa, né? Que é a hora... Tem um monte de explicação para isso. Depois a gente pode fazer um vídeo falando sobre isso. E tendo fome, quis comer. E, enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Ele teve uma visão. E viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra. Ou seja, Pedro não estava balbuciando, Pedro não estava fora de si, ele estava muito consciente do que estava vendo. Versículo 12. No qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Quefa, mata e come. Lembre-se que Quefa estava com fome, estavam preparando comida para ele quando ele teve essa visão. Ele não desmaiou de fome, não. Né? Mas Quefa disse: de modo nenhum, Elohim, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda. Por que Quefa respondeu isso? Porque Quefa cumpria a Torá. Quefa, ele observava os mandamentos, onde diz que certos animais não se podem comer. Mas hoje, o que é que a gente vê aí dentro do cristianismo? A Torá sendo transgredida. Pessoal comendo de tudo. Come camarão, come porco, né? E por aí vai. Comidas que não são kasherut, que não são comidas apropriadas. Né? Ou seja, você ama o Eterno da boca para fora, mas o teu coração está nos prazeres da carne. Ah, mas isso é uma besteira. Não, não é uma besteira não. Né? Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de eu escrever a minha Torá nele. Por isso que ele disse: dá-me o teu coração para que eu escreva a minha Torá, escreva a minha palavra, para que tu não esqueça dela. Como é que você vai lembrar dos mandamentos? É praticando. Então, Pedro, ele não deixou de praticar a Torá. Como alguns dizem que a Torá ficou velha, né, e não serve mais, agora é o período da graça. Não, que período da graça? O período da graça sempre houve. A benevolência do Eterno vem desde lá de trás, desde o Gan Éden, desde o Jardim do Éden. Então, versículo 14, mas Quefa disse: de modo nenhum, porque nunca comi coisa alguma imunda. Né? Ou seja, mesmo depois dele se converter, né, ele continuou observando os mandamentos da Torá, que chamam de lei de Moisés. Segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum o que Elohim purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. O que é que o povo, né, principalmente os cristãos, dizem? Que quando ele disse isso, ele liberou a comida. Pedro não comeu. Pedro: não vou comer não. Isso aí, a Torá não permite a gente fazer isso. Não vou comer. Mas a palavra diz: não chame, né, de imundo que eu purifiquei. Estava falando de animais? A gente vai ver a seguir que realmente não estava falando de animais.
E o texto é bem claro, mas as pessoas se apegam a textos fora de contextos. E estando Kefa duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Shimon. E chamando, perguntaram se Shimon, que tinha por sobrenome Kefa, morava ali. E, pensando Kefa naquela visão, disse-lhe: Ó ruado eterno, eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Kefa para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião. Imagina, o centurião. Todo mundo era perseguido pelos romanos, e o cara era centurião. Aí Pedro já olha assim, e tem que confiar na palavra do Eterno. O centurião, homem justo e temente a Elohim, que tem bom testemunho de toda a nação dos Yehudim, dos judeus, foi avisado por um santo Melahim, para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Kefa com eles, e foram com eles alguns irmãos de Iafo. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Kefa, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Kefa, levantando, dizendo: Levanta-te, que sou também homem igual a ti. O que a gente vê hoje são muitos líderes, sendo ovacionados, e as pessoas chegam e se ajoelham aos pés deles, beijam os pés, passam lenço nos seus pés e dão para as pessoas. Tão longe, tão muito longe de ser um Kefa. Estão totalmente fora do caminho das boas novas. São falsos profetas. Uma pessoa que aceita que o outro se ajoelhe aos seus pés, sendo homem igual a ele, é um mentiroso. Sai fora. Deixa esse cara. Deixa ele conduzir o gado dele. Não seja gado dele. Versículo 27. E falando com ele, entrou e chamou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito um homem Yehudi ajuntar-se ou chegar-se a Goim, a gentios, judeus a gentios. Mas Elohim mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Não estava falando de comida, estava falando de pessoas. O contexto explica o texto. Agora, se apegar só àquela partezinha, vai achar que é comida. Mas o próprio Pedro entendeu o que Elohim estava dizendo para ele. E estava falando de homens, que os gentios também estavam sendo recebidos pelas boas novas, que era a vontade do Eterno que as boas novas chegassem até os gentios. E quem eram os gentios? A casa perdida de Israel. Que Yeshua disse: eu vim para os perdidos da casa de Israel. Também. Mas Elohim mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Versículo 29. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9.
Veja que o jejum aqui, em nenhum momento das Sagradas Escrituras, o Eterno manda fazer jejum. As pessoas fazem jejum por costume, por tradição, porque querem fazer. Eu entendo que o jejum, né, ele mostra ou dá a entender que você está sacrificando a carne para obter, né, uma renovação, ou seja, um aperfeiçoamento, né, do seu homem interior. E eis que diante de mim, versículo 31, se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse, um homem com vestes resplandecentes, um anjo sem asa, não tem asa. E olha o que ele disse para Cornélio. E disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Elohim. Aprenda uma coisa, faça tzedakah, pratique esmola, faça caridade. O texto está dizendo aqui que Elohim somou isso na vida de Cornélio. Pare de bater nas costas das pessoas e dizer para elas, eu vou orar por você. Se a pessoa está com fome, dê um prato de comida a ela. Se ela está com sede, dê-lhe água. Se ela está nua, dê-lhe vestes. Mas nunca mais despece a pessoa sem dar o que ela necessita, você tendo para dar. Porque foi isso que Yeshua ensinou. E está aqui um gentio que praticava boas esmolas, ou boas maneiras, né? Ou praticava justiça. Né? Ou seja, o que vai contar são tuas práticas, são tuas orações. Né? Ouvi tua oração, né? E diante de mim, né? Somei as tuas esmolas, e as tuas esmolas estão em memória diante de mim. Né? Ele era um cara humilde, apesar de ser um centurião gentil. Envia, pois, a Iafo e manda chamar Shimon, o que tem por sobrenome Kefa. Versículo 32. Este está em casa de Shimon, o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. Cornélio precisava ouvir as boas novas. Ele praticava esmolas, ele praticava boas ações, mas ele precisava ouvir as boas novas sobre Yeshua HaMashiach. E logo mandei chamar-te, e bem fizestes em vir. Versículo 33. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Elohim, para ouvir tudo quanto por Elohim te é mandado. E abrindo Kefa a boca, disse, reconheço por Emet, por verdade, que Elohim não faz acepção de pessoas, mas que ele é agradável àquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Não adianta ser católico, não adianta ser cristão, não adianta ser americano, não adianta ser israelita, não adianta ser judeu se você não faz o que é justo. O Eterno não olha cor, raça, nacionalidade, posição acadêmica, ou política. Ele olha as práticas. Ele olha se você é uma pessoa justa, se você faz tzedakah ou não. Versículo 36. A palavra que ele ouviu aos filhos de Israel, que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a Shalom por Yeshua, a paz por Yeshua, as 7 benevolências, né, do Eterno por Yeshua HaMashiach, este é o Adonai de todos. Esta palavra vos bem sabeis, por veio por toda a Yehudá, começando pela Galium, depois do
Maquivê, que Yohanan pregou, ou seja, a Maquivê teve lá, tá? A imersão que Yohanan pregou, como Elohim ungiu a Yeshua de Nazarete com Ruach HaKadosh, com sua presença, né, com seu mover e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do acusador, porque o acusador era Satã, porque Elohim era com ele. Versículo 39. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra de Yehudá, como em Jerusalém, ou em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. Madeiro! Não foi cruz, foi numa estaca, foi no madeiro. Isso dá assunto para outro vídeo. A este ressuscitou Elohim ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Elohim antes ordenara a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Verso 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que, por Elohim, foi constituído Shofet, juiz, dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os navios, profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo, Kefa, ainda estas palavras, caiu a Ruach HaKadosh sobre todos os que ouviam a palavra. Ou seja, eles sentiram a presença do Eterno também, o seu mover. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Kefa, maravilharam-se de que o dom do Ruach HaKadosh se derramasse também sobre os Goim, sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Elohim. Ouviam falar em línguas e magnificar a Elohim. Peraí, se a língua fosse uma língua que eles não entendessem, como é que eles sabiam que eles estavam magnificando a Elohim? E isso nós voltamos, né, a Atos 2, que já já a gente chega lá e vai pegar uma ponta aí com Paulo para entender o que é isso. Respondeu então Kefa, pode alguém porventura recusar a água para que não seja imergido estes, que também receberam como nós o Ruach HaKadosh, a presença do Eterno, e mandou que fossem imergidos em nome de Yeshua. Então rogaram-lhe que ficassem com eles por alguns dias. Eles foram imergidos em nome de quem? Yeshua. Não foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais uma vez a Trindade ela é esquecida aqui. Né? Em nome de Yeshua. A atividade era em nome de Yeshua. Shaul falava em várias línguas, né? Ele mesmo disse isso. Vamos entender o que é que aconteceu aqui, né? Que aconteceu em Atos 2, que Pedro disse, olha, a mesma coisa aconteceu aqui, então vamos, né? Vamos batizá-los também. Atos 2, ele é o resultado de Shemot 19, de Êxodo 19. Então vamos entender por que aconteceu aquilo em Atos 2. Êxodo 19, 1. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai, porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou em frente ao monte. E subiu Moshe a Elohim, a Adonai, e o chamou no monte, dizendo, assim falarás à casa de Jacó.
e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes vistos o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos de toda a terra. É minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moshe e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que Adonai lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que Elohim tem falado, faremos. Eles aceitaram. E relatou Moshe a Adonai as palavras do povo. E disse Adonai a Moshe: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moshe tinha anunciado as palavras do seu povo a Adonai. Disse também o Elohim a Moshe: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia eu, Adonai, descerei diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E marcarás limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão ao monte. Então Moshe desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram as suas roupas, e disse ao povo: estais pronto ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. E aconteceu que, ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovão e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina foi muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moshe levou o povo fora do arraial ao encontro de Elohim, e puseram-se ao pé do monte, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Elohim descera sobre eles em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido do chofar, a buzina, ia crescendo cada vez mais. Moshe falava a Elohim, que ele respondia em alta voz, e descendo o Elohim sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou Adonai a Moshe ao cume do monte, e Moshe subiu. E disse Adonai a Moshe: desce, adverte ao povo que não ultrapasse o termo para ver a Adonai, para que muitos deles não pereçam. E também os correns, os sacerdotes, que se chegam a Adonai, se hão de santificar, para que Adonai não se lance sobre eles. Então disse Moshe a Adonai: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens advertido, dizendo: marca termos ao redor do monte e santifica-o. E disse-lhe Adonai: vai, desce, depois subirás tu e Aarão contigo. Os correm, porém, e o povo não ultrapassa o termo para subir a Adonai, para que não se lance sobre eles. Então Moshe desceu ao povo e
e disse-lhe tudo isto. Depois disso, o que é que acontece? Elohim fala ao povo em 70 línguas diferentes. Em 70 línguas diferentes. E por que 70 línguas? Porque foram as 70 nações que saíram do Egito. Porque o Egito, ele não subjugava apenas os hebreus, mas outras nações também. Não só tinha escravos hebreus, tinham escravos de 70 nações diferentes. As pessoas que não tinham o que comer iam para o Egito e acabavam ficando escravos. Ou quando o Egito invadia alguma província, né, tornava aquelas pessoas escravas, né, do Império Egípcio, da dinastia egípcia. Então, quando o povo saiu do Egito, saiu com os hebreus mais 69 nações, que falavam 69 idiomas diferentes. E quando Elohim fala ao povo desde o monte, ele fala em 70 idiomas diferentes. E isso aconteceu 50 dias depois que eles saíram do Mitzrayim, do Egito. A mesma coisa acontece, né, na renovação da aliança. O pacto ele é renovado, né? Então Elohim precisa falar a todos a renovação do pacto. Então, o que é que Yeshua diz? Ficai em Jerusalém aguardando o mover do Eterno. Fica aí. E eles ficaram em oração, né? 50 dias após, né, a partida de Yeshua, aconteceu o que eles chamam de Pentecostes. Só que Pentecostes é uma palavra grega para Páscoa, né? Ou seja, eles estavam, né, comemorando, né, aí. E aí, né, 50 dias depois acontece o mesmo mover do Eterno. Ele fala àquele povo, né, através de 70 línguas diferentes. É por isso que um olha para o outro e diz assim: nossa, você está falando a minha língua, você está falando a minha língua, você está falando uma língua estranha e eu estou te entendendo, né? Foi isso que aconteceu. Você está falando uma língua estranha e eu estou te entendendo. Como é? Eu não sei essa língua, mas eu estou entendendo você falar. Essa língua, não, todo mundo estava entendendo todo mundo. Paulo, ele explica bem detalhadamente isso aí. Ele diz assim: olha, eu falo mais língua do que todos vocês. Por quê? Porque Paulo estudou. Paulo está falando de línguas que existem no mundo. Não está falando de línguas estranhas, língua de anjo, não. Os anjos falam hebraico. O Eterno, ele fala hebraico. Foi a primeira língua do mundo, a primeira língua do mundo foi hebraico. Até a Torre de Babel, de Irode, só se falava hebraico. Depois da Torre de Babel, foi que o Eterno colocou 70 línguas. E aí foi se multiplicando os dialetos, né? Então Paulo diz assim: olha, eu falo mais língua do que vocês. E nem por isso, né, eu vou chegar aqui e falar numa língua que vocês não entendem, né? Eu podia fazer isso para me orgulhar, mas não. É o que acontece, é que neguinho falava hebraico, e aí entendia um pouquinho de grego naquela época, aí queria falar em grego, né? Dá uma de sabidão para falar em grego. Eu podia estar falando em hebraico aqui também, ler o texto todo em hebraico. Para quê ler o texto em hebraico? Eu vou trazer, quando houver uma adulteração do texto, aí eu vou trazer a palavra original do texto hebraico e incorporar ela no texto em português para a gente entender e saber que aquilo ali foi adulterado. Como é a palavra espírito, a palavra inferno, né, a palavra Hades, né, os nomes próprios, né, como Deus, Jesus, Cristo. Todas essas palavras são palavras grego-romanas, né, não são palavras hebraicas, né, por isso não estão nos originais, né, hebraicos. Então aqui a gente terminou, deu para entender aí, né,
que a consequência de não saber responder as 3 perguntas é não entender a graça do Eterno, né? E você, se você consultar o livro de Levítico, você vai entender o que é pecado, né? Porque pecado é a transgressão da Torá. Então, se você ler o livro de Levítico, você vai ver lá o que é transgressão. Não faça isso, não faça aquilo outro, não coma isso, não coma isso. São 613 preceitos, né, que foram tirados das 10 palavras que são chamadas de 10 mandamentos. Tá? A gente fica por aqui, até o próximo vídeo, né, e que o Eterno nos abençoe. Shalom a todos, Shalom Lekulam, Shalom Haverim, até mais.